obrigado por deixar eu entrar na sua casa. E obrigado por entrar na minha, por deixar as portas abertas para vocês entrarem. É com muito carinho que eu estou aqui hoje para falar com vocês. E vocês sabem do que a gente conversa. Dos nossos pequenos, né? Eu sou a Vani Lopes. Eu sou professora há mais de 30 anos, pessoal. Né? Sou educadora socioemocional, orientadora escolar e familiar. E também sou analista comportamental. Mas antes da gente começar mais uma reunião, enquanto todo mundo vai se aproximando, né? Vão chegando, vão sentando, vão entrando, né? A gente sabe, né? O pessoal vai perde 5 minutinhos, 10 minutos, 30, 10, né? Vai perdendo um tempinho. Então, enquanto vocês chegam, eu quero fazer um convite para todos vocês. Olha só, no próximo dia 13/5, às 20 horas, eu estarei dando uma aula para vocês. E qual a matéria? Como desenvolver no meu filho o interesse pelos estudos em 6 semanas. Uma aula 100% gratuita e online. Isso quer dizer o quê? Que você pode assistir aonde você estiver. Que delícia, né? A gente já começa a live... Já com a live não, né? Eu falo reunião, a professora fala reunião, mas a gente já começa com convite, é bom demais, né? Já fazendo um convite para vocês. Mas vocês sabem por que a gente está aqui. A gente está aqui para tratar dos nossos pequenos, para conversar sobre os nossos pequenos, para conversar sobre os nossos filhos, sobrinhos, vizinhos, afilhados. Enfim, estamos aqui para falar das crianças. E eu estou aqui para ajudar vocês. Tá certo? Ajudá-los a poder conhecer um pouco mais esse mundo infantil que eu conheço há mais de 30 anos. Tá bom? E para fazer com que os nossos filhos também desenvolvam, desperte, retorne a ter o interesse pelos estudos, né? E a gente tem aquela pergunta que não quer calar. Não quer calar de jeito nenhum. Como eu faço para o meu filho estudar sozinho? Bom, embora seja necessário acompanhar as crianças, né, em relação aos seus estudos, nem sempre a gente tem esse tempo. Não é verdade? A gente não tem o tempo integral, né? Sem contar que o mais correto é orientá-las, né? O mais certo é nós orientarmos, porque os nossos filhos, eles precisam ser independentes, responsáveis, né? No que se refere às suas atividades escolares, ele precisa ter responsabilidade. É ou não é? Né? Eles precisam ser independentes, não é verdade? Eu muito falo em minhas reuniões ou nos meus encontros com mães de que é preciso acompanhar a criança nos estudos. Acompanhar mesmo, e eu confirmo isso com todos os as. Tá? É preciso acompanhar, é preciso auxiliar, é preciso acolher. Por isso que eu falei todos os as, né? No entanto, podemos fazer isso sem precisar pegar na mão. Pegar na mão que eu falo é no sentido de ficar sentado ali do lado dele, deixando ele dependente de você, durante toda a aula. Muito de nós não sabemos como fazer isso, como deixar a criança sozinha, independente, responsável. A gente não sabe. Eu ouço muita gente falar, mas não dá, eu preciso ficar lá do lado dele, não dá, não tem jeito, eu tenho que ficar lá do lado dele, eu preciso. Muitos falam que não dá, mas dá sim, pessoal, dá sim, é possível sim. É possível tornar o seu filho mais independente, tornar o seu filho mais responsável com os estudos. E pensando justamente em vocês, mães, pais, cuidadores, que eu resolvi falar sobre esse assunto hoje na nossa reunião. O que eu quero posicionar aqui é no que diz respeito à importância de ajudar os pequenos estudantes
né? Ajudar os nossos pequenos estudantes a criar o hábito de fazer por conta própria. Fazer a sua lição sozinho. Estudar por conta própria. Né? Os nossos filhos, eles não podem depender de nós o tempo inteiro. Eles não podem, eles precisam adquirir responsabilidade, eles precisam adquirir independência, resiliência, eles precisam ser mais seguros. E falando assim com vocês, eu vou começar a apresentar algumas ferramentas sobre como é possível sim ensinar seu filho a estudar sozinho. Como é possível sim fazer com que seu filho tenha o hábito e a responsabilidade de estudar sozinho. A nossa reunião, eu posso até dar um outro nome para a nossa reunião. Vamos fazer assim, eu, professora, e vocês, os pais, os cuidadores da minha reunião de pais e cuidadores. Tá certo? Então eu vou passar para vocês algumas ferramentas que eu acredito que vão ser muito úteis para que vocês comecem a cortar aquele cordão umbilical e deixar sim o seu filho fazer sozinho as suas lições, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco mais detalhado, né? Eu vou mostrar para vocês como eu costumava falar para os meus pais em minhas reuniões, né? Então eu sempre cito a minha parte, né, a minha vivência na escola, porque foi de lá que eu trouxe toda essa bagagem, né, de dúvidas, e eu comecei a trabalhar porque eu preciso ajudar vocês, né? Então eu sempre cito alguma parte que acontecia, né, nos meus momentos que eu dava aula, nas minhas reuniões de pais, para que vocês imaginem como se fosse assim a sua reunião de pais, a professora ali falando com você, né? Então eu costumava falar para os meus pais nas reuniões do seguinte jeito: pessoal, montem com o seu filho uma rotina de estudos. É importante que seu filho tenha uma rotina de estudo. Eu sempre falava para os meus pais que a organização, o planejamento, ele deve estar em primeiro lugar sempre, né? Eu dizia para eles que, como na escola, né, em casa, as crianças também precisavam ter rotinas. Na escola tem a rotina, tem os horários, tem o horário do almoço, tem o horário do lanchinho, tem o horário da lição, tem o horário da diversão, tem horário para o banho, as crianças que ficam integral, tem horário para tudo. Eu costumava, às vezes na reunião, até mostrar o meu planejamento, que a gente como professor, a gente fala semanário, né? Então eu costumava até mostrar para eles, para que eles entendessem que eu tinha uma rotina, né? Lá no meu semanário tinha entrada às 13 horas, lanche às 15 horas, então eu tinha toda uma rotina ali. E era semanal, então era um semanário onde eu mostrava para elas que era tudo muito organizadinho, né? Ao contrário, eu não ia conseguir organizar 20 crianças, 24 crianças em uma sala de aula sem uma rotina, sem um horário, né? Então eu mostrava o semanário para que eles entendessem que na escola tudo era planejado. Nós tínhamos planejamentos, nós temos que organizar tudo, né? E em casa não pode ser ao contrário, não poderia ser ao contrário, né? Eu dava aula no período integral, né? Eu sempre dei aula para o período integral. Então eu tinha 2 semanários. Por isso então era fácil para mim mostrar para as mães como criar uma rotina com o filho estudando, tanto pela manhã ou à tarde. Então não tinha desculpa. Eu tinha como explicar para ela, tinha como fazer com que ela entendesse tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Então eu mostrava a eles com clareza que a criança, tendo uma rotina de estudos, uma rotina familiar, era como se estivesse ensinando os filhos a serem mais organizados e automaticamente com suas responsabilidades escolares, ou seja, sem necessidade de ter que você gritar com ele: tá na hora do banho, tá na hora da lição, tá na hora da lição de casa, tá na hora... Vem tomar banho, vem pôr a roupa, vai entrar na aula online, a professora já tá lá. Então eu falava para elas que se vocês fizessem
uma organização, uma rotina, era bem mais fácil você trabalhar com a criança. E você não ficava estressado e nem elas. Né? Eu passava também para os meus pais a ideia de que se criassem um calendário com dias, horários, né, da semana em que o filho deverá estudar, era uma sacada extraordinária. Né? Então, às vezes, você não precisa fazer uma rotina assim anual, né? Mas começa fazendo semanal, depois você faz mensal e vai trabalhando a rotina, porque é muito importante, né? E é muito fácil fazer uma rotina, né? Dependendo da idade dos seus filhos, né? Vocês podem precisar muito, as crianças vão poder, dependendo da idade, vão poder precisar muito da sua ajuda, né? Então é bom que vocês fiquem atentos com a idade. Perdão. Quando você... Deixa eu tomar água. Quando você vai fazer uma rotina de estudos, é importante você ficar atenta à idade do seu filho, né? Então, ó, primeiro ponto que para você fazer uma rotina. Como montar uma rotina? Cronograma, planejamento, sei lá, como vocês quiserem chamar, tá? Como eu chamava de semanário, que era o meu planejamento, né? Então o importante é qual vai ser a função dela, tá? E como você vai tirar o coelhinho da cartola, né? Então vamos lá. Primeiro ponto. Escolha o melhor horário para estudar, né? Considere outros compromissos do dia, como ir à escola, ajudar com algumas atividades domésticas, de repente, dependendo da idade da criança, né? A criança tem aquela responsabilidade de levar o lixo, tem a responsabilidade de dar uma varridinha na casa, sei lá, enfim, às vezes, porque é importante a gente colocar esse tipo de responsabilidade, né, já desde cedo na criança. Então, dentro disso, você monta um horário, o melhor horário para ela estudar. Segundo ponto, você define o que estudar em cada dia da semana. Então, primeiro, o que você vai fazer? Vai olhar lá, né, o planejamento da criança. Né? Lembra que eu falei, eu falei da minha sobrinha aqui, que ela tem no caderninho dela, ela tem lá, hoje eu tenho português, então você já vai definir ali com aquele horário que a escola provavelmente vai mandar para a criança, você define e as aulas que você vai organizar na rotina de estudo. Então defina o que estudar em cada dia da semana. Considere as aulas que seus filhos têm nos dias letivos e reforce em outro horário. Aula dada, aula estudada, né? Então você vai ter dois horários para estudos. O primeiro, o horário da escola mesmo. O segundo, para você definir o horário das tarefas, das lições de casa, né? Vocês lembrem-se que as aulas dadas, né, pela professora deve ser sempre reforçada por vocês, né? Agora, a gente precisa ficar atento, porque nada deve ser forçado para a criança. É muito importante, gente. Essa questão de você forçar a criança, né, não dá certo, né? Então, é muito importante você prestar atenção a isso, porque não pode ser nada feito à força, né? Mas sim dentro de uma conversa, né? Uma disciplina positiva, né? Onde todos podem dar sua opinião, onde todos podem ouvir, onde todos podem falar, tá? É importante, pessoal, que a rotina ela seja elaborada juntamente com a criança, tá? Nada de autoritarismo. Ah, não, tem que ser às 4 horas. Não, nada de autoritarismo, tá? Procure, junto com a criança, definir os horários direitinho. É claro que da escola é da escola, tá lá o horário já, não tem jeito, já está definido pela instituição de ensino, né? Mas o restante da rotina, né, o restante dos horários, você vai fazendo juntamente com ela, com a criança, tá? Então, sem autoritarismo. Então, em outras palavras, dar a ela também a oportunidade de participar, né, dessa rotina, desse calendário, né, que nada mais é do que dela mesma, né, dos próprios estudos dela. Tá bom, pessoal? Então é muito importante que vocês fiquem atentos a isso. Nada forçado. Tá certo?
Outro ponto importante, né, é auxiliar apenas quando for realmente necessário, né? Então, um fato que me deixava muito chateada, né, é quando a criança chegava com os deveres de casa um tanto quanto muito bem feito, sabe assim? Chegava assim um tanto quanto sem erros nenhum, né? Para a idade dela. Gente, eu era a professora. Eu conhecia a criança. Eu sabia as dificuldades dela. Eu sabia muito bem como ela escrevia. Eu sabia muito bem como ela pintava, né? Então, quando vinham as atividades de casa bem pintadinha, aqueles traçados fortes, né? Algumas vinham até contornadinha, né? Ai, gente, era muito engraçado, né? Eu ficava um pouquinho chateada. Porque, na verdade, eu ficava, como dizem, né? Uma sinuca de bico. Por quê? Porque eu precisava mostrar para os meus pais que quem estava na escola eram os filhos. Não eram eles, né? Mas como que por isso que eu falo que era uma sinuca de bico. Como que eu ia falar isso para os meus pais sem magoá-los? Não é verdade? Porque pai, nitidamente, só quer ajudar a criança, né? Então, é muito difícil chegar e falar, você que está fazendo a lição. Então, era uma situação complicada. Então, eu respirava fundo, né? E aí eu escrevia na agenda, né? Ou às vezes eu, nas reuniões, dizia assim para os pais: pais, se vocês continuarem a fazer por seus filhos as lições deles, vocês não estão ajudando. Como vocês pensam que estão, mas não estão. Você, nesse momento, fazendo as atividades para o seu filho, você vai estar plantando no seu filho comportamentos como preguiça, desinteresse, insegurança, a mentira. Porque quando eu perguntava quem havia feito a lição, eles diziam que eram eles que tinham feito. Mas eu sabia que não. Então eu orientava os pais a só ajudar nas atividades mais difíceis, como pesquisa. Algumas atividades, eu dava muito atividades para eles pesquisarem, recortar, colar, né? Mas eu sei que em casa, dificilmente o pai tinha aquela, eu costumo dizer, tesoura de criança, né? Aquela tesourinha sem ponta. Então eu auxiliava os pais, eu falava para os pais, auxilie ali naquele momento, para você recortar para ele, mas deixa que ele pesquise. Deixa que ele, enquanto pega a revista, dá na mão dele, deixa ele pesquisar. Papai, achou? Você vai e recorta, para não deixar ele pegar na tesoura, né, pontiaguda, né, que geralmente são as tesouras que a gente tem dentro de casa. Mas mesmo assim, e aí eu falava para elas, porque era importante que essas tarefas de pesquisa, essas tarefas difíceis, né, era importante sim o acompanhamento do pai, né, dos pais, o acompanhamento ali, né, um acompanhamento mais profundo. Mas mesmo assim, jamais fazer as atividades por eles, porque é o que eu disse realmente. Ele tem que procurar sinônimos, né? Então ele vai lá procurar na revista sinônimos, achou. Se é uma criança maior, no caso, né, sinônimos é uma criança um pouquinho maior, talvez ela consiga usar a tesoura, né, e não precise da ajuda do pai. Mas já os menores, é necessário que eles precisem dessa ajuda, tá bom, pessoal? Então jamais façam as atividades para os seus filhos, né? Agora, se os conteúdos, porque se os conteúdos não são difíceis, deixa ele pesquisar, deixa ele criar, deixa ele errar, deixa ele responder. Entenda que se você estiver sempre fazendo por ele, procurando por ele, organizando por ele, você estará indo na contramão de ensiná-lo a estudar sozinho. Percebe, gente? Se você faz tudo por ele, você está na mão contrária. Se você quer fazer com que o seu filho estude sozinho, você não pode deixar
você não pode fazer por ele, né? Então você vai estar indo na contramão de estar ensinando ele a estudar sozinho, a ter autonomia, a ter responsabilidade. Tá bom? Outro ponto bem legal, incentive seu filho a lhe contar e explicar o que ele entendeu ou o que ele aprendeu. Nossa, gente, isso eram todos os dias na escola. Não era só em reunião, não. Tá? Eu não passava só na reunião o que eles tinham aprendido. Eu passava diariamente para as mães o que eles tinham aprendido. Se eu tivesse aqui uma agenda, eu até mostrava para vocês. Se tivesse a agenda de algum aluno, eu mostrava, olha como eu fazia para vocês. Mas, ó, quando eu iniciava, eu fazia mais ou menos assim. Quando eu iniciava uma família silábica, né? Eu iniciava lá a família da letra C. Quando eu iniciava essa família silábica, né? Eu, por ser apaixonada pela ludicidade e acredito muito no poder do lúdico, né? Principalmente em fases de alfabetização, crianças com idade de 6, 7, 8 até 8 anos, né? Que estão ainda começando a conhecer um pouco mais das letras e dos números. Eu, como uma pessoa apaixonada pela ludicidade, o que eu fazia? Eu pegava, criava jogos, criava brinquedos, né? Fazia brinquedos para que eles fixassem, né? Para que eles fixassem mais. E esses brinquedos que eu fazia, né? Eu fazia para que eles levassem para casa também, né? Então, vamos imaginar que eles estavam aprendendo, plural, né? Então eu fazia alguma coisa do plural, né? Fazia um jogo grande, onde a gente brincava na parte de fora da escola, né? E aí a gente brincava e depois eu fazia o menor para que eles levassem para casa, né? Para que eles levassem esse brinquedo para casa. E aí eu escrevia na agenda assim: querida família, hoje eu aprendi, vamos imaginar, né, a família da letra C. Hoje eu aprendi a família silábica da letra C. Segue o meu material de aprendizado para eu brincar de aprender com vocês. Beijos. E aí eu terminava esse pequeno bilhetinho e escrevia, viu, pessoal? Escrevia, não colocava, não punha para imprimir, não. Eu escrevia uma agenda por agenda mesmo, né? Aí punha um carimbinho para ficar bonitinho, né? E aí eu terminava assinando o nome da criança. Colocava lá Ariane, colocava lá, claro, o nome da criança, né? E o que eu queria com isso? Quando eu mandava esse brinquedo, né, para a família, o que eu queria com isso? Na verdade, eu queria o quê? Que a criança fosse estimulada a explicar para a mãe o que ela aprendeu, para os pais o que ela aprendeu. Certo, pessoal? Essa era a minha intenção, né? Porque no fundo eu sabia que dessa forma a criança ia dar mais importância para os estudos dela. Por quê? Porque a família está dando, né? E também incentivava os pais a participarem do aprendizado. Porque se o meu filho chega em casa com algo que ele é novidade, é novo para ele, um brinquedinho da letra B, eu sei que ele aprendeu a letra B, então eu vou começar a trabalhar isso com ele. Né? Hoje cedo eu ainda conversando com uma professorinha, amiga minha, né? Eu relatei isso para ela. Não dê só a letra, dê alguma coisa mais lúdica e faça com que ele leve para casa, para que a família aprenda, para que a família curta com ele aquele momento de aprendizado. Vai deixar a criança um pouco mais interessada pelo estudo, né? Então, pessoal, eu entendo que muitos, quando chegavam em casa, né, muitos pais, quando a criança chega em casa, muitos pais têm os seus afazeres domésticos, né? Eu sei que tem, eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa, tem coisa para fazer e tal. Então, por que então eu mandava os brinquedos? Porque com os brinquedos, aquele brinquedinho, aquelas plaquinhas, eu costumava mandar muita plaquinha, né, para eles, aqueles brinquedinhos era mais fácil dos pais darem mais atenção, mesmo a mamãe tendo que cozinhar. A minha filha mesmo, quando ela ia fazer uma lição de casa,
quando ela era menorzinha, eu deixava ela lá, enquanto eu cozinhava, ela ia cantando a musiquinha da letrinha que ela aprendeu, eu cantava junto, então ela ia aprendendo. Era mais fácil do que eu sentar com ela ou ficar próxima a ela para ver o que ela está fazendo, se a lição está certa, se a letra está de acordo, se está tudo bem, né? Então, com os brinquedos, a mãe, além de entender, os pais, além de entender que a criança estava aprendendo, ela conseguia entrar em conexão melhor, se harmonizar mais, tá bom? Então, pessoal, é muito importante então que vocês fiquem atentos ao que o seu filho está aprendendo, tá bom? E reforce o que ele está aprendendo. Ouça, se ele chegar falando, se ele chegar cantando, se ele terminar a aula, né? Hoje eles estão em aulas remotas, se ele terminar a aula falando sobre um assunto, aprofunde sobre o assunto, tá bom? Faça com que seu filho veja em você o interesse pelos estudos dele também, tá bom? Porque, pessoal, se tem uma coisa que a criança gosta muito de fazer, é mostrar o que ela aprendeu, entende? Porque dessa forma, né, ela fica mais engajada, né? Ela pode mostrar como ela aprendeu em forma de desenho, em forma de música, só conversando. Porque se você pedir ao seu filho, na verdade, explicações sobre um determinado conteúdo, se você chegar para ele e falar, que nem há pouco tempo, minha sobrinha estava aprendendo sobre a Grécia, e aí eu fiz uma perguntinha, só uma, falei assim, mas e aí, mas como que é lá o povo grego? Pô, dessa pergunta, sabe, rolou muita coisa, a gente conversou muito sobre o que ela aprendeu. Então a gente sabe que a criança gosta de falar o que aprendeu, ela gosta de falar o que ela está aprendendo na escola, né? Elas gostam de conversar. Então, se você tem essa atitude de chamar seu filho, perguntar para ele o que ele aprendeu, ou quando ele vem, porque geralmente ele vai falar para você, e você começar a conversar, é mais gostoso, né? Então é muito bom a gente ter essa noção, tá bom? Porque criança gosta sim de falar o que aprendeu, e é legal a gente gostar de saber o que nossos filhos, né, estão aprendendo na escola, não é verdade? Então, a nossa reunião tá ficando gostosa, né? Tá gostosa a nossa reunião, então. Então, pessoal, vamos lá. Você pode experimentar diversos métodos de aplicar diferentes ferramentas até encontrar uma que prenda a atenção ou aumente a motivação do seu filho nos estudos. Existem diferentes recursos que pode tornar esse momento mais atraente, divertido. Eu uso a ludicidade, né? Uso bastante com as minhas sobrinhas aqui. Como eu disse para vocês, eu sou uma professora, uma professora ilha, cercada de crianças por todos os lados, e eu uso muito a ludicidade, muito, né? Gosto de aprender, gosto de ensinar a criança com brincadeiras. Então existem diferentes recursos que podem tornar esse momento mais atraente, divertido, né? Sem prejudicar o aprendizado e o desenvolvimento da criança. Outro fator importante que vocês têm que prestar bastante atenção é no espaço que o seu filho vai fazer as aulas, no espaço dos estudos, no espaço que seu filho faz as lições de casa, que poderá ser simplesmente um canto no quarto, né? Porque isso permitirá a criança criar todo um ritual para estudar, né? Isso é fundamental, né? E isso deve ser repetido todos os dias, conforme você fez a sua rotina de estudos, né? Isso deve ser repetido todos os dias, sempre no mesmo horário, porque assim você vai ajudar os seus filhos a criar o hábito de estudar. Então, um local arejado, iluminado, onde tenha uma cadeira que ele possa se sentar bonitinho hoje, claro, nas aulas remotas, mas quando houver as aulas presenciais, quando voltar, né, as aulas presenciais, seria legal que você tenha esse cantinho de estudo.
o canto dos estudos, sem barulho, sem nada que possa fazer com que a criança saia do foco, né? Iluminado, porque um lugar com baixa luz, né, ele dá sono na criança, né? Então um lugar mais iluminado, um lugar mais arejado, sem barulho, sem nada que possa tirar a criança do foco, da concentração. Principalmente as crianças menores, elas precisam de um local onde elas precisam de mais concentração, principalmente também as crianças que estão em fase de alfabetização, né? Que tudo para elas é novidade, né? Então é importante que elas ficam ali fixadas, prestando bem atenção. Providencie fone de ouvido, eu acho interessante isso, tá bom? Então prestem bem atenção no local onde seu filho está fazendo as lições, tá? Providencie um local que seja sempre o mesmo, né? Quando você fizer a rotina, que esse horário seja sempre o mesmo, porque facilita muito o aprendizado, facilita muito a responsabilidade, tá? Facilita muito a autonomia da criança. Outro ponto muito importante: pais participativos, pais interessados pelos estudos dos filhos. Porque eu costumo dizer o seguinte, a gente fala, né? A gente fala que, meu filho não tem interesse pelos estudos. Meu filho não gosta de estudar. Mas o que eu faço para que isso mude? Será que eu tenho interesse pelos estudos do meu filho? Será que eu acompanho? Será que eu pergunto? Eu questiono o que ele aprendeu? Será que eu observo onde ele está fazendo as lições? Então, a gente precisa parar para pensar e ver se nós estamos com interesse nos estudos deles, né? Porque os nossos filhos são exemplos, nós somos exemplos para eles. Então, se nós começarmos a dar importância, a participar dos estudos deles, ele vai sentir que aquilo é importante. Pô, meu pai está dando importância, minha mãe está dando importância, então é bom mesmo o negócio, né? Então é importante que a criança consiga estudar sozinha. É importante que a criança consiga estudar sozinha, mas é preciso que você participe. Participe no processo. Participe no processo dos estudos, tá? Mas eu falo participação. Toda participação no processo do estudo do filho, que é o que eu acabei de falar, fazendo uma rotina, montar um local adequado, ouvir, né? Não fazer por ele, isso é participar. Você acha que você não está participando? Se você fizer tudo isso, isso aí você está participando muito. E toda participação é bem-vinda, mas a participação, né? E como seria essa participação? Como é participar, né? É você ajudando. Ajudando como? A tirar as dúvidas, ensinando a resolver alguma determinada lição, sabe? Mostrando para eles os atalhos, os caminhos que ele possa conseguir. Isso tudo com paciência, tá? Deixar que seu filho supere as suas dificuldades, que ele vá atrás, que ele converse com o professor. Mais uma vez eu cito uma situação aqui em casa, que a criança estava com dificuldade. Eu falei, faz assim, amanhã você vai... Eu sou professora, tá, gente? Eu poderia chegar e falar, não, é assim, ó. Pronto, acabou, tá resolvido o problema. Falei, não, você não está conseguindo? Não, então tá. Eu vou te mostrar o caminho que você pode fazer. Você vai fazer o seguinte, amanhã, logo quando começar a aula, você fala, eu estou com uma dúvida em tal ponto, você pode me tirar a dúvida? Então aí você está sendo participativa. Você está participando, né, literalmente dos estudos do seu filho. E fazendo com que ele procure o caminho da solução. Compreendem? Você vai estar levando o barco do seu filho para a solução. Porque ele indo atrás do professor, ele está sendo resiliente, ele está indo atrás da solução, né? E como eu já disse, é de fundamental importância não fazer a lição no lugar dele. Deixar que ele vá atrás, que ele procure a solução, que ele resolva os problemas, tá?
Agora, talvez a criança esteja com muita dificuldade. Você pode dar algumas dicas, né? Pode fazer algumas perguntas para eles que facilite a resolução do problema. Mamãe, mas como é que eu faço aqui a tabuada? Filho, como é que você pode fazer a tabuada? Mãe, e se eu fizer desse jeito? Tente fazer desse jeito. Veja se você consegue fazer desse jeito. Se você conseguir uma boa solução, você arrumou. Aí a criança vai fazer: mamãe, olha lá, eu consegui. Conseguiu? Tá vendo? Você achou a solução. Isso é participação. Isso é participação. Você está participando dos estudos do seu filho. Então, em outra palavra, trata-se de ensinar a criança a encontrar e aplicar as soluções antes que perca o interesse. Porque se você, como eu disse, né, lá na minha reunião quando eu falava com os pais, se você faz por ele, né, essa criança vai ter interesse. Se ele chega com uma lição, contas de dividir, aí você, porque assim, às vezes é a paciência mesmo, né, que eu falo tanto que vocês têm que ter muita paciência mesmo. Aí a criança está lá, quebrando a cabeça, tá lá, quebrando a cabeça, e aí você, filho, daqui, vai, você não consegue fazer assim, e você faz. Você acha que ele vai ter interesse de fazer novamente aquelas contas? Você acha que ele vai ter interesse de se aprofundar nas tabuadas? Você acha que ele vai ter interesse de se aprofundar na história da Grécia se você for lá e fazer o resumo por ele? Claro que não. Claro que não. Né? Então é importante que você perceba até onde você está participando ou até onde você está fazendo por ele. Até onde você está ajudando, motivando, ou até onde você está indo na contramão do que é fazer com que seu filho aprenda a estudar sozinho. Tá certo? Então é importante que você preste muita atenção nisso que eu estou falando para você. Até onde você está participando, até onde você está fazendo por ele. Até onde você está tendo interesse pelos estudos dele, ou só querendo que ele tenha interesse pelos estudos. Tá certo? Então é importante você começar a pensar já nisso desde agora. Tá? Vânia, é verdade. Eu preciso... Então, já sabe, já está na sua mão, é só correr atrás e dá tempo, é possível sim, dá tempo da gente começar a corrigir. E por último, porém, também muito importante, a tecnologia, gente. Use a tecnologia a seu favor. A internet, em alguns casos, pode ser uma fonte de distração, né? Por isso é importante que você monitore. Mas em outros momentos, ela se torna uma grande aliada dos pais. Uma grande aliada mesmo. Porque existem inúmeros aplicativos que fornecem ferramentas educacionais, uma estratégia interessante até para chamar a atenção do seu filho e motivá-lo a estudar. Né? Então, a internet ela tem dois pontos, mas se nós estarmos ali monitorando, se nós estivermos ali monitorando, de olho, né, para que ele não saia. Mamãe, a professora pediu para eu dar uma olhada aqui no quadro da Tarsila do Amaral para eu fazer um igual. Mas ele está com o celular, né? Beleza. Ele foi olhar o quadro para fazer um igual. Então tem que estar na tela do quadro, né? Você tá ali no seu home office, você dá uma passada, você vê que não está mais na tela, filho, não era só não, é que a amiguinha perguntou um negócio aqui, eu estou respondendo. Não, usa só para esse ponto e acabou, né? Então, é importante. Você vai precisar ficar sentado do lado dele, esperando ele olhar lá o quadro da Tarsila do Amaral, para ver se ele vai... Não, você não precisa disso, né? Ele sabe que você está ali, você está trabalhando, você está na cozinha, ou você está numa reunião, está no telefone, né? Mas você está antenada. Então é importante. Então a internet ela tem essa mão dupla. A internet,
os aplicativos, a internet, né? Dá para você utilizar ela de várias formas. Então existem diferentes recursos que podem tornar esse momento mais atraente, mais gostoso, né? Mais fácil para a criança, né? Então, o que vocês têm que entender é que estudar é um hábito que se cultiva todos os dias, de diferentes formas. De diferentes formas. Inclusive por meio das brincadeiras, como eu tanto falo, por meio da música, por meio da arte de desenhar, né? É importante. Estudar é um hábito. É um hábito. Entendeu? Então, se meu filho não tem o hábito de estudar, se ele só estuda quando ele quer, se ele só pega o caderno para estudar 5 minutos antes de abrir a tela lá e fazer a prova, tá errado. Porque estudar é um hábito que se cultiva todos os dias, de diferentes formas, inclusive por meio das brincadeiras. Para ajudar a criar esse hábito, é fundamental pensar em tudo, gente. Em tudo. Desde o ambiente, do local onde ele vai estudar, até as ferramentas de estudo que você vai utilizar para ajudar ele. Por isso que eu falo das ferramentas, eu falo que eu coloquei que eu coloco várias ferramentas, eu chamo, né? Alguns falam dicas, outros falam, sei lá, ideias, mas eu falo ferramenta, né? Aquele martelinho, aquela chave de fenda, né? A ferramenta para fazer com que você ajude o seu filho a ter mais interesse pelos estudos, a desenvolver esse interesse pelos estudos. E eu dou várias ferramentas para vocês, várias, né? Então, pessoal, depois de todas essas ferramentas sobre como ensinar o seu filho a estudar sozinho, eu quero enfatizar que nós temos que entender as necessidades de estudos dele, tá? Porque nenhuma criança é igual. Uns têm mais facilidade aqui, outros têm mais facilidade ali, né? E assim por diante. Nós, professores, sabemos disso literalmente. Você está na sala com 24 crianças, você sabe que 12 pode ter uma dificuldade ali, 10 pode ter uma dificuldade ali, e vai tendo as dificuldades e você vai começando a ajudar, né? Cada equipe, cada turma. E vocês mães, vocês pais em casa, ajudam o seu filho de acordo com a dificuldade que ele tem, né? Principalmente quem tem filhos, irmãos, né? Não pode nunca comparar um com o outro. Aquele ali, quando era tabuada, sabia decorar. Esse aqui até decorar tabuada, vai longe. Então você não pode comparar, porque você vai piorar a situação no sentido, né? Então, pessoal, as minhas reuniões, elas eram assim, como eu estou fazendo com vocês agora. Elas eram bem esclarecedoras, sabe? Eu esclarecia muita dúvida, eu tirava muita dúvida das minhas mães. Alguns pais compreendiam o que eu queria dizer, né? Com o fato dele não fazer pela criança, o fato dele ter um pouco mais de paciência, o fato dele ter uma rotina de estudos, né? Um planejamento, uma organização, um local de estudo. O local, gente, às vezes a pessoa não tem um local. O local que eu tenho para ele estudar é ali do lado da cozinha. Tudo bem, mas que seja sempre naquele lugar. Que a criança vá, naquele momento, 10, 15 minutos antes de fazer suas atividades, suas tarefas, ou de estar na sua aula online, remota, vá lá, dá uma limpadinha, arruma o seu material. É isso que você tem que fazer. A criança precisa ter essa organização com o seu material, com os seus estudos. Ela precisa ter essa autonomia, né? Então, quando eu falo de rotina, de local, mas a professora quer que a minha filha fique no local. Sim, providencie um local, do jeito que você tem, de acordo com a sua casa, entendeu? Mas providencie um local iluminado, arejado. É mais gostoso, é melhor para a criança. Ela vai se sentir segura e falar, puxa, eu tenho um lugar para eu estudar. Entende? É muito bom isso.
né? E nas minhas reuniões alguns pais compreendiam isso, outros não, mas graças a Deus eu conseguia ter um bom relacionamento com eles. Eu conseguia ir conversando, falava, não, tudo bem, você não tem esse local, providencia de outro jeito, e a gente ia encaixando, porque a gente entende os pais, sabe? Não é fácil mesmo, assim, né, providenciar tudo da última hora, né, a Provânia pediu um copo e eu não tenho, e é para amanhã, né? Então, com certeza eu não pedi para amanhã, né? Tá lá atrás. Então, a participação é essa, olhar as agendas, olhar os recados do professor, verificar se tem que levar material, verificar se ele tem que levar algum lápis a mais. Então, tudo isso influencia em você dar uma autonomia para o seu filho começar a estudar sozinho, né? Então, eu até hoje tenho pais que me procuram para que eu auxilie, para que eu tenha o prazer, né, de conversar. E eu gosto de auxiliar, eu gosto, né? Então, pessoal, vamos fazer um resumão da nossa aula de hoje, da nossa reunião de hoje. O desenvolvimento da autonomia, desde cedo, é um cuidado que se reflete em vários momentos na vida de um filho. E estudar sozinho é uma grande vitória, além de ajudar a família, que estão atarefadas em home office, são afazeres domésticos, e tudo muito estressante. Então fazer com que a criança estude sozinho vai ajudar muito a família e a criança, que vai aumentar o foco, né? Não só em uma atividade, quanto em várias. Além de fortalecer o senso de responsabilidade, de organização. Então, mais uma vez eu falo, né? Mais uma vez vou citar a minha filha e falo para vocês, eu apliquei todas essas ferramentas com a minha filha. E hoje ela tem 16 anos e ela já estuda sozinha desde os 8 anos. Eu participo de suas reuniões, eu converso sobre tudo que ela aprendeu e de verdade, gente, eu não tenho nenhum problema com a minha filha nos estudos. E graças a Deus, nenhuma reclamação dos professores. Ela hoje com 16 anos. Ela não gosta de aparecer. Se ela gostasse, eu ia chamar, ia falar, ó, essa aqui é a Tainá, minha filha. E aí eu ia falar para ela fazer um depoimento aqui para vocês verem. Bom, pessoal, estamos terminando. Mas antes dos recadinhos finais, eu quero falar com você, mamãe. No momento em que nasce uma criança, nasce também uma mãe. Ela nunca existiu antes. A mulher existia, mas a mãe não. Então ser mãe é algo absolutamente novo. Que vocês todas tenham um feliz Dia das Mães. Tá certo? E agora, para terminar, não esqueçam que vocês têm um compromisso comigo com essa aqui, ó, essa pro que vos fala, no dia 13/5. A gente vai ter uma aula 100% gratuita, online, onde você vai poder assistir de onde você estiver, às 20 horas, tá? E para participar, vocês precisam apenas se inscrever no link que está na minha bio, lá no Instagram, tá bom? E não esqueçam de fazer a confirmação. Beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau!